queridos, Deus é muito didático. A profecia de 2.300 anos é a mais longa profecia da Bíblia. Para se tornar mais didático e mais fácil de entender, Deus pegou os 2.300 anos e dividiu em duas partes. Falou para Daniel: olha, Daniel, a primeira parte desta visão vão ser 70 semanas. 70 semanas proféticas, ou seja, 70 semanas anos. 70 vezes 7 são 490. Faça a conta, vai anotando. 70 vezes 7 são 490 dias proféticos. Então, a primeira parte desta visão, Daniel, é de 490 anos. E eu vou separar esses 490 anos para o teu povo, Daniel, o povo judeu. É separado para o teu povo. Dos 2.300 anos, eu separei 490 anos para o teu povo, Daniel. Percebam que Deus separou a visão, dividiu em duas partes. A primeira parte de 490 anos, tirando de 2.300 anos, tirando 490, sobra quanto? 1.810. Então, a segunda parte é de 1.810 anos, que vão chegar até 1844, até o fim da visão. Mas a primeira parte é de 490 anos. Agora, Daniel tinha que saber quando é que vai começar, quando é que iria começar esta visão. Esses 490 anos, a primeira parte, quando iria começar? Por isso, vejam aqui, o capítulo 9 de Daniel e o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, 490 anos estão separados para o teu povo, Daniel, e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. No final dessas 70 semanas, no final destes 490 anos, o que iria acontecer? Seria ungido o santo dos santos. Ah, queridos, veja a importância desta profecia. Esta profecia mostra a primeira vinda de Jesus Cristo, mostra o batismo de Jesus Cristo, o ano do batismo de Jesus, mostra quando Jesus morreria, dá o ano do batismo, dá o ano da morte de Cristo e o ano em que ele seria elevado para o céu e ungiria o santuário do céu, ungir o santo dos santos. Não é o santo dos santos do santuário da terra, não. Porque Jesus não podia trabalhar no santuário da terra, ele não era da tribo de Levi. Jesus, ungiria, o Messias ungiria o santo dos santos do santuário celestial. Isso está no finalzinho do verso 24, para ungir o santo dos santos. Agora, veja quando iria começar esta profecia. Qual é a data dada por Deus para o início da profecia? Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, Deus deu a data, o ponto de partida da visão, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando Daniel teve a visão, Jerusalém estava destruída. E Deus disse a Daniel: a data para o início desta visão é a data da ordem do decreto para restaurar Jerusalém. Agora, queridos, nós descobrimos pela Bíblia, em Esdras, abra sua Bíblia aqui em Esdras, que existiram 3 decretos. 3 decretos para restaurar e edificar Jerusalém. Abra aí em Esdras 6, verso 14. Esdras 6, verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Quem fez o decreto para restaurar e edificar Jerusalém? 3 reis persas. 3 reis. O primeiro foi Ciro, não é? Aqui diz, olha, o primeiro foi Ciro em 537 antes de Cristo. Depois foi Dario em 500. Não confunda esse Dario com o tio de Ciro, porque Ciro
tinha o tio dele que era Dario, mas este rei Dario aqui era outro Dario, mas não era o tio de Ciro. Então, o segundo decreto foi de Dario no ano 519. Tudo isto está na história da Pérsia. Se você entrar no Google e procurar lá na história da Pérsia, você vai encontrar a data em que Ciro reinou, e vai encontrar a data em que Dario reinou e a data em que Artaxerxes, filho de Xerxes, reinou. Então aqui diz que o decreto de Ciro foi 537, o segundo foi de Dario em 519 e o terceiro foi o último de Artaxerxes no ano 457. Esta é a história da Pérsia, não tem como negar, não tem como alterar a história. 3 decretos. Começaram a reconstruir e pararam. Começaram a reconstruir e pararam. Só que Jerusalém foi realmente, terminaram de reconstruir a cidade e o templo no terceiro decreto, que foi de Artaxerxes. Precisaram 3 decretos para completar a obra da edificação de Jerusalém e do templo. Por isso, queridos, o decreto que nós vamos tomar como partida é aquele que completou a construção da cidade, que foi o terceiro, de Artaxerxes, que ocorreu no ano 457 antes de Cristo. 457 antes de Cristo, isto aqui menciona no capítulo 7. Está aqui em Esdras, capítulo 7. Veja aí o capítulo 7 de Esdras e o verso 7. Aqui nós lemos: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netinins, no ano 7º do rei Artaxerxes. Foi no 7º ano de Artaxerxes que foi feito o decreto. Artaxerxes começou o reinado dele em 464 a.C., o 7º ano dele caiu em 457 a.C. No 7º ano foi feito o decreto. E o verso 8: e no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. Pela história da Pérsia, foi o ano 457. Voltando agora, queridos, para Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9 diz que a ordem para restaurar Jerusalém seria o ponto de partida para os 2.300 anos. E os 2.300 anos começam, didaticamente, com uma porção de 490. 490 anos e 1.810 anos. 490 mais 1.810 dão 2.300. O ponto de partida é o ano 457.